Bom dia, crianças. Ou boa tarde. Não sei se vocês vão ver também de noite. Boa noite. Então, oi, crianças. É o seguinte. Crianças, é o seguinte. A gente vai deixar o livro aberto, tá? Seria na página, deixa eu ver, tá? Calma, calminha e paciência. Seria na página 42. Mas 42 é um texto, tá? Que a gente não vai fazer agora, para não ficar muita coisa para vocês. Mas a gente vai então para a página 44, tá? Enquanto eu vou conversando aqui, vocês peguem os livros e deixem aberto na página 44, 44, tá bem? E a gente hoje vai para o assunto, mas tia vai explicar logo o assunto logo todo, tá bem? Até mais pra frente, porque não adianta eu falar uma coisa pra vocês agora e não explicar ele todo, tá? Então, vai ter assunto que não vai aparecer todo aqui, tá certo? Na página 44, mas mais pra frente a gente vai usar ele, tá? Então, a gente vai hoje pra o grau normal da palavra, aumentativo e diminutivo, tá bem? Então, vê só. Eu tenho uma palavra, tá? Vamos usar a palavra, vamos ver, casa, tá? Tia tá em casa, vocês também. Então, vamos usar a palavra casa. Eu tenho a palavra casa. Quando ela tá normal, tá certo? Ela é a palavrinha. Eu nem aumentei e nem diminuí a palavra. Ela está no grau normal, tá ok? Quando eu aumento a palavra, aumentar é deixar ela grandona, tá? Então, eu tenho uma casa, tá? Se eu tiver uma casa normal, mas eu quero comprar uma casa com 8 quartos, tá? 8 quartos, 2 banheiros, uma garagem, tá? 2 salas, tá certo? Uma varanda enorme, grande, né? Então, ela vai ser o quê? Uma casa grande. Aí, para eu não falar uma casa grande, eu falo o quê? Casarão. Tá? Casarão. Ok? Então, isso aqui é o aumentativo, tá? Eu aumentei. Eu tinha uma casa, tá certo? Normal, né? Que dava pra minha família, só que aí eu decidi, tô ganhando bem, tá certo? Tô ganhando milhares e milhares de dinheiro. E aí resolvi comprar uma casa, né? Essa que eu tava dizendo, 8 quartos, 4 banheiros, suíte, não sei o que mais lá. Então, casarão, ok? Quando aí eu de repente fiquei pobre, tive que vender esse meu casarão, tá? Tive que vender esse meu casarão. Aí eu nem posso mais também voltar para minha casa, para minha antiga casa, porque eu já vendi minha casa e não tenho mais como voltar. Aí eu vou morar onde? Numa casinha, tá? Uma casinha. Essa casinha, ela é menor do que minha antiga casa. Então, ela é diminutivo, porque ela é pequenininha, tá? Aí, vê só. Não tá difícil de botar isso na cabeça, tá? Aumentativo, já tá dizendo, é aumentando, tá? Aumentativo é quando eu vou transformar aquilo que tá normal numa coisa grande. Diminutivo é quando eu vou diminuir, tá? Quando eu vou deixar ela pequenininha. Por exemplo, vamos para outra palavra, tá? Vê, menina, tá? Menina, primeiro vamos pôr diminutivo, vamos diminuir ela, tá? Então, uma menina, tá? Ela é normal, tá certo? Grau normal. Mas aí eu quero uma menor, uma menina menor, tá? Então, eu vou falar o quê? Ninha. Diminuir, não diminuir? Se eu, tá, quero uma menina maior, eu vou dizer que ela é adolescente? Não, eu vou dizer que ela é uma meninona. Tá certo? Meninona. É um negócio meio estranho, uma palavra meio estranha, mas é assim, tá? Meninona, aumentei. Menininha, diminuí. Menina, grau normal, tá certo? Vamos para professora. Para professora. Vamos botar a palavra professora. Professora. Certo? Vamos diminuir. Uma professora pequena,
professorinha. Tá certo? Professorinha. Uma professora grande, professoraça. Eita, professoraça. Ok? Eu nem sei se é professoraça, mas foi só um exemplo, tá? Lembre que aqui eu tenho grau aumentativo, aqui eu tenho grau normal e aqui eu tenho grau diminutivo, tá certo? Aí eu tenho, tá? Vamos dizer assim. Vamos para a palavra carro. Bota na cabeça. Carro é uma palavra que está no grau normal, porque ela nem foi aumentada e nem foi diminuída. Então, no grau aumentativo eu tenho um carro grande é um carrão. Um carro pequeno é um carrinho. Opa, eu ia escrever carinho. Carrinho. Tá certo? Ok? Vamos agora para porta. Vamos botar porta. Porta é uma palavra que está no normal, tá? Vamos primeiro para o aumentativo. Vamos aumentar a porta. Uma porta grande é um portão. Portão. Uma porta pequenininha é uma portinha. Tá certo? Uma portinha. Ok? Então, tenho dúvida? Não tenho. Tá hiper, super, mega fácil, tá certo? Lembre que o grau normal da palavra é quando a palavra tá ali sem estar aumentada ou sem estar diminuída. Por exemplo, cadeira, grau normal. Mas eu quero, tá certo? Uma cadeira grande é um cadeirão. Eu quero uma cadeira pequena, cadeirinha, ok? Bota isso na cabeça. Eu tenho um sapato grau normal. Eu tenho um sapato grande, sapatão. Eu tenho um sapato pequeno, sapatinho. Tá bem? Lembre disso. Diminutivo, diminui. Aumentativo, aumenta. Certo? Normal, grau normal é a palavrinha lá normal. Sem aumentar e sem diminuir, tá? Agora, vê só. Uma outra coisa que a gente vai... No livro de vocês, na página 44, só tá falando do aumentativo, tá bem? Só do aumentativo. O livro vai trabalhar somente o aumentativo. Mas por que tia falou do grau normal? Porque para você aumentar a palavra, você precisa, tá certo? Ver a palavra no grau normal, tá? Por exemplo, ele vai falar aqui, ó. Vê só, tia tava marcando aqui, peraí, tá? Ó, ele vai para você poder, tá certo? Ver, ó, sobre, né, o salão, né? Você precisa saber que a palavra salão vem da palavra sala, tá bem? Então, lembra que sala tá no grau normal, salão tá no grau aumentativo, tá bem assim? Se liga nisso aí. Outra coisa que a gente vai ver hoje tá, deixa eu apagar aqui, o M, tá certo? O uso do M e do N. Tá certo? O uso do M e do N. Tá? Quando eu uso M e quando eu uso N. Tá certo? Então, vê só. Também não é difícil. É só uma questãozinha de usar a atenção. Tá bem? Veja bem. Para eu usar o M, eu tenho que primeiro observar se a palavrinha ela vai vir, tá certo, com o P ou com o B. Por exemplo, eu tenho a palavrinha bombom, tá? Eu tenho a palavrinha pomba, tá? Eu tenho a palavrinha bomba. Tá certo? Mas eu tenho a palavra pente, tenho a palavra dente. Opa! Que eu não posso botar aqui, porque eu tenho que mostrar pra vocês assim, tá? Vê só. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho um B. Então, se eu tenho um B aqui, ó, eu vou logo observar, tá certo? Então, eu vou
Se eu tenho B, antes eu uso M, tá certo? Tenho B de novo, ó. Tá certo? Então, eu vou usar o quê? M, tá certo? Tem um outro B aqui, ó. Vou usar o quê? M. Então, ó, bombom, pomba, bomba, eu uso M. Por quê? Porque antes, tá certo? Do M, B. Antes do M, B. Antes do M, B. Tá? Isso também acontece com o P, tá certo? Deixa eu ver uma palavrinha que tenha um P. Pensa aí, minha assistente, me dá aí uma palavra com P. Pera aí, vice? Deixa eu ver aqui no livro, se eu acho uma palavra. Ah, não, menina. Não é essa, não. A palavra, deixa eu ver, tá? A palavra que eu gosto disso aqui, ó. Empada. Ou empadão, né? Que a Vanessa me faz um empadão que é dos deuses. Vê só, ó, tem o P, tá certo? Ó, tem o P. Eu vou usar o quê? Eu vou usar o M. Antes do M, eu tenho que verificar. Veio P, veio B, veio B, veio B, eu uso M, tá certo? Então, antes de duas letrinhas, tá? O P e o B, tá? Eu uso o M. Quando eu tenho as outras letras, eu uso o N. Por exemplo, pente, eu tenho T, então eu uso N. Eu tenho, ó, o T, eu uso N. Deixa eu ver outra, tá? Eu tenho a palavra ambu. Deixa eu botar até aqui. Ambulância. Veja bem, tá? Preste bem atenção. Aqui, ó, eu tenho um B. Não tem um B? Então, antes, eu já tô vendo B aqui. Aí eu vou usar o quê? O M ou o N? M. Tá certo? Por quê? Porque vem um Bzinho, tá? Atrás do M. Aí aqui, ó, eu tenho um C. Posso usar outra letra, não posso, porque C não é nem B e nem é P. Então, se não é nem M, não é nem B e nem P, eu uso o N, tá? Então, ambulância, ela tem, ó, tá certo? O B, eu uso o M antes e na frente do C eu uso N, tá? Cuidado para não confundir nisso aí, tá certo? Cuidado. Lembrando que no grau, tá certo? As palavras, elas, no normal, elas têm o grau normal. Tá? Então, cadeira, carro, parede, né? Estão no grau normal. Quando eu quero aumentar essa palavra, tá? Que eu chamo de aumentativo, aí eu digo que eu aumento. Então, vamos dizer, tá? Parede vai ser o que? Paredão, tá? Cadeira vai ser o que? Cadeirão. Porta vai ser portão. Se eu quero diminuir, é diminutivo. Então, eu vou diminuir, eu vou deixar ela pequenininha. Parede, paredinha. Tá? Cadeira, cadeirinha. Porta, portinha. Ok? Diminutivo, deixa pequenininho. Aumentativo, deixa grandão. Grau normal é a palavra do jeito que ela tá? Lembrando que no uso do M, tá certo? Do N, eu uso o M antes, tá certo? Antes de duas letrinhas, somente duas, P e B, tá? Então eu olho a palavrinha, se tiver um P, M, se tiver um B, M. Se não tiver nem P e nem B, você pode usar N. Não teve P nem B, N, tá certo? Se liga nisso aí. Agora, a gente vai passar lá para a geografia, que é a página, galerinha, 307. Bota lá que tia tá esperando vocês colocarem lá, tá? Página 307, 307, tá certo? Bota lá que eu tô esperando, tá certo? Eu até vou botar nessas esperas, vou até botar uma musiquinha pra gente ficar esperando. Nos próximos vídeos, minha assistente bota isso. Vamos lá. No assunto de hoje, a gente vai ver rua,
tá? É uma coisa que nós não podemos estar indo agora, é pra rua, por causa da pandemia, mas a gente vai poder, tá? Então, vê só, hoje o assunto vai ser a rua. Você pode ver, tá certo, que as ruas, elas são compostas, tá, por avenidas, tá? Avenidas que eu vou explicar já já, o que é uma avenida, não sei nem se tá aparecendo pra vocês aí direitinho. As avenidas, que eu vou explicar, tá certo? É composta também de ruas, ó, ruas, tá? E praças, né? Todo mundo aqui já, pelo menos já quando foi sair viajar com o papai e com a mamãe, já passou numa avenida, anda sempre numa rua, tá? Não no meio da rua, na calçada, mas, né, tá andando na rua e também passa por uma praça, né? As praças daqui da gente não é muito linda não, mas é praça, tá? Então, vê só. A gente sabe que a escola, tá certo? E a casa da gente são os lugares frequentados diariamente pra gente. Não no momento agora, né? Que a escola tá fechada pra gente, mas a gente sabe que a escola e a casa são as coisas que a gente mais frequenta diariamente, né? Porque durante a semana a gente faz o quê? Escola, casa, casa, escola, né? Então, diariamente é dessa maneira, né? Casa, escola, escola, casa. Só que vê bem, pra gente chegar nessa escola e voltar para casa, a gente tem que percorrer, não é perseguir, é percorrer um caminho, né? Isso, um caminho. Normalmente esse caminho é uma rua. Para falar a verdade, não é somente uma, são várias. Para quem mora pertinho da escola, uma rua. Mas para quem mora longe, então vai ter que sair de uma rua, pegar outra, tá certo? Para chegar na escola, tá? Normalmente esse caminho é percorrido por uma rua. Vê só, normalmente as ruas, elas são mais estreitinhas, elas são menores. As avenidas, elas tendem a ser mais largas, tá? Feito essa de cá, ó. Vê só. Essa de cá, tá certo? É uma avenida. Normalmente as avenidas, elas são mais largas, né? Mais aumentadinhas para poder dar o maior número de carros possíveis. Já as ruas, elas são menores, tá? Elas são menorzinhas, mais fechadinhas, tá? Ok? Né? Mais estreitinhas, ok? Vê só, normalmente a gente tá para poder, vamos dizer assim, marcar, né, um encontro com os nossos amigos, a gente precisa saber algumas informaçõezinhas, né? Por exemplo, principalmente quando você vai, não é só marcar encontro com um amigo, mas vamos dizer, marcar para receber uma conta para pagar, né? Então o correio ele precisa vir entregar essa conta, ou você, já que você não está marcando encontro, ou você não tem conta, né? Que a sua conta chega pela internet em casa, né? Pelo computador, seu pai paga lá pelo celular. Então, vamos dizer assim, se não for numa dessas ocasiões, você vai querer comprar um produto, tá? O carteiro, ele vai entregar na tua casa. Mas para entregar na tua casa, ele não te conhece, não é verdade? Ele vai precisar de algumas informações. Então, você vai precisar dizer a ele o nome da tua rua, né? O CEP da sua rua, que o CEP é o que? Aquele númerozinho que aparece, tá certo? O CEP quer dizer Código de Endereçamento Postal, que é o número que cada rua tem, né? O número da tua casa, tá? Porque na tua rua mesmo tem várias casas, então aquele número, tá? Que fica na tua casa identifica que ali é aonde você mora, né? Então, você vai ter que dizer o bairro, tá? O estado, o país. Por quê? Porque se não tiver isso, a carta pode ir para a França. E aí não chega na tua casa, né? Então tem que ter o bairro, o estado, o país, o nome da rua, o teu nome, o número da tua casa. Essas informações que tia tá falando aqui que tem que ter, tá? São chamadas de endereço. Por exemplo, tia, é só isso que eu preciso, vamos dizer, é só nessas situações que a senhora disse que tem que ter o endereço? Não. Quando você vai fazer matrícula na escola, tem que ter o endereço. Quando você vai, vamos dizer assim, fazer tua agenda da escola, tem que ter o endereço, tá? Então, o endereço são essas informaçõezinhas que você passa de onde você mora. Outra coisa, quando você vai passear com mamãe, tem que ter aquele crachazinho lá, tá certo? Mamãe bota um crachazinho em você com seu endereço, caso você se perca. Então, se alguém te achar, né, uma pessoa, um segurança no shopping, um policial, ele vai saber aonde te deixar,
né? O importante é você saber aqui, ó, na cabeça, tá? Mas já que você não sabe, se não sabe, é bom ter uma informaçãozinha lá em você para você não se perder, tá? Então é o seguinte, já que a gente já falou de endereço, que são essas informações que Tia falou toda, a gente sabe também o que é uma praça. A praça são os locais, tá certo? Que de encontro de pessoas que geralmente elas têm o quê? Elas têm árvores, bancos, né, mesinhas para as pessoas se encontrarem ali, conversarem, se divertirem, né, tirar o estresse. Aí vê só, a gente passa para a página 308. Na página 308, a gente vai ver os tipos, tá certo, de rua, né? Que as ruas, a gente vê que elas, ó, essa foto aqui mesmo, você já pode ver que essa rua daqui é diferente das da gente, da nossa, e diferente também, tá certo, uma da outra, tá? Vê só, a gente vai ver que as ruas, elas são diferentes, tanto no tamanho, tá? Uma é mais estreita, a outra mais larga, que a gente já viu, né? As mais estreitas eu chamo de rua, as mais largas eu chamo de avenida. As mais largas, as avenidas, elas precisam ser largas por quê? Porque passa mais carro. As ruas mais estreitas, elas são estreitinhas por quê? Porque o número de carro que está passando ali é menor. Tá? Então, vê só, nas cidades que são locais, tá, maiores e com maior casa, né, tem maior número de casa, shopping, médico, escola, tá certo? Então, as cidades, elas são mais movimentadas, as ruas, elas tendem a ser pavimentadas assim, ó, ou seja, tá certo? Com calçamento. Tá bem? Já na parte mais afastada da cidade, que é o que eu chamo de campo, ela tende a ser, tá certo, sem asfalto, que é sem o calçamento, tá? Elas tendem a ser mais de areia, tá? Feito, tá vendo aqui essa de cá. Por exemplo, se eu for pensar direitinho, aqui, tá, onde a gente mora, em Palmarelo, eu tenho ruas que são asfaltadas, né, que são calçadas, e tenho a maioria delas que não são, que são dentro da água, né, na terra, porque atualmente está mais na água, né? Então, a gente tem esses dois tipos de rua, as que são calçadas e as que não são. Tá, mas normalmente as calçadas, elas são mais para cidade, para quem mora na cidade, porque as cidades, elas são maiores e mais movimentadas, tá? No campo, na zona rural, que é a zona mais afastada da cidade, as ruas não possuem asfalto. Outra coisa, tá? A gente tem que ver aqui embaixo, ó, cuidando das ruas, tá? Que a gente também tem que cuidar, tá? As ruas, elas são espaços públicos. Por que eu quero dizer isso? Porque todo mundo pode passar pela rua. Você pode botar uma corrente na rua dizendo não passe por aqui, não pode, tá? Elas são espaços públicos. Todo mundo pode passar por ali, tá? Tem ruas, né, que eu acredito que vocês já tenham visto, que elas são até, vamos dizer, declive para que pessoas como idosos possam passar. Outra coisa também, tá? Essas ruas, elas têm ciclovias, né, que são aquelas faixas de preferência, às vezes em alguns locais essas faixas vêm vermelha, para quê? Para que as pessoas que usam bicicleta possam passar por lá, bicicleta, moto, né, as pessoas com skate. Agora, por que isso acontece? Porque as ruas, elas são um espaço público, todo mundo pode utilizar, tá? Aí, porque são espaços públicos, eu posso ter o direito de quebrar? Não, tá? Eu tenho que ter também a obrigação de cuidar. Não é somente a prefeitura. A prefeitura, ela tem a obrigação, tá certo? Como o livro diz aqui, ó. A prefeitura, ela tem a obrigação de realizar, tá? Coleta de lixo, poda de árvore, reparo no asfalto, tá? Limpeza pública, mas eu também tenho a minha obrigação, tá? Essa obrigação seria o quê? Tá passando caminhão de lixo, então eu vou colocar o lixo, tá? 2 dias antes, não. O cachorro pode vir, pode rasgar o lixo, né? E aquele lixo ficar espalhado no meio da rua. Então, qual vai ser a minha obrigação? Botar, tá passando caminhão do lixo, eu vou e boto fora, tá? Outra coisa, não quebrar banco de praça, porque o banco de praça, ele é utilizado tanto por mim como pelos outros. Deixa eu ver mais o que, tá? Não mexer em árvore, não mexer em flor, se tiver na praça. Por quê? Porque aquela árvore, ela foi colocada ali com uma finalidade.
Eu não tenho a obrigação de mexer ali, tá? De quebrar ou de deixar de tê-la ali porque eu não gosto de planta, né? Eu não gostar não é uma coisa que todo mundo não goste, tá certo? Então é o seguinte, vocês vão escutar, vão assistir o vídeo, tá certo? Direitinho, fazer a tarefa e se tiver dúvida perguntar à tia, tá? Cheiro no cangote.